tertúlia. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 30 de dezembro de 2013, segunda-feira. O número do verbete é 2887. Composto por 7 páginas, contém 53 logias e 10 máximos. O título do verbete é Ativismo, da especialidade Parapoliticologia, que será aqui apresentado pela professora veterana Milena Mascarenhas. A professora Milena, ela é graduada em História, pós-graduada em História da Educação Brasileira, mestre em História Brasileira, natural de Porto Alegre, voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente em Conscienciologia desde 2005, tenepsista desde abril de 2011 e atualmente é secretária-geral da Associação Internacional da Programação Existencial, APEX. Na definologia, nós temos o seguinte: o ativismo é a defesa pela consim, homem ou mulher, de grupos, doutrinas, ideologias ou políticas, refletindo nas próprias atitudes, posturas, comportamentos ou posicionamentos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autorresponsabilidade sociopolítica, o holopensene pessoal do engajamento político, a ausência do pensamento divergente, a anulação do pensamento discordante. Na fatologia, nós destacamos o ativismo, a postura típica de não conformismo, a escola de ativismo, a desobediência civil como tática do ativismo, os vândalos e marginais infiltrados denegrindo os movimentos legítimos da democracia, a incompetência dos governantes em lidar pacificamente com os movimentos contestatórios, a onda revolucionária da Primavera Árabe, em 2010, o movimento espontâneo do Occupy Wall Street, em 2011, as músicas de protestos, a objeção de consciência, o dilema internacional do respeito à soberania resultar em omissão aos direitos humanos, o dogmatismo dentro das universidades, o preconceito ao ecletismo teórico, as ditaduras abortando a liberdade das consciências, os verbetógrafos engajados politicamente no projeto da Max Proex grupal e o ativismo implícito das cognópolis fundamentadas em princípios cosmoéticos. Na parafatologia, nós destacamos a vacinação no curso intermissivo, imunizando as tendências ativistas psicossomáticas, o ativismo cosmoético programado na intermissão, fazendo parte da cláusula pétrea da Proex, o ativismo atual denunciando antigas vítimas do passado, a participação em comunex avançada atuando de maneira profilática às posturas de sublevação, o instigamento patológico à revolução armada ocasionando possível transmigração extrafísica. Vale destacar aqui a fatologia tem 36 linhas. Também destacamos na seção argumentologia, nós temos aqui a taxologia, com 23 tipos de ativismos concernentes aos grupos e ideias defendidos. Nós temos também aqui uma listagem com as táticas, 30 tipos de táticas, predominantemente patológicas, comumente utilizadas em movimentos ativistas. E nós também temos ainda, na argumentologia, a tabelologia, com uma tabela aqui com 10 itens sobre o confronto ativismo patológico, passividade omissa e ativismo assistencial. Na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: autocomprometimento, consciência política, infiltrado cosmoético, militância política e separação unificadora. A frase enfática: o ativismo cosmoético ainda é condição exceção na sociedade humana. Cabe às consciências lúcidas a amplificação dos holopensenes homeostáticos
resultantes da ortopostura exemplartarística. Essa frase enfática ficou encaixadinha, né, o bloco aqui. Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre quais construtos vem defendendo ao longo da história pessoal? Predominam ideias nosográficas ou homeostáticas? Temos também a filmografia, com 2 referências aí de filmes, e a bibliografia também com 2 referências bibliográficas. Em relação à mega-análise elaborada pelo professor João Paulo, nós temos o seguinte: revolta, protesto, insurgência, beligerância, militância, indignação, interprisão, monovisão, sublevação, ideologização, reivindicação, sociopolítica, partidarismo, engajamento, posicionamento, subcerebralidade, tendenciosidade, belicosidade, paradireitologia e parapoliticologia. Bom, nós hoje já temos aqui uma chuva de questionamentos, o tema mexe com a turma, mas antes, Milena, eu gostaria que você falasse por que de você ter escolhido esse tema. É interessante para o pessoal ter uma noção aí. Qual foi a motivação de você escrever sobre ativismo? A principal motivação é um traço pessoal que eu identifiquei dentro da minha autopesquisa, que é uma tendência de estabelecer lados, uma tendência de defender alguém ou algum grupo ou alguma ideia de maneira exacerbada. E a própria opção acadêmica, a própria opção de estudar história fortaleceu e também tem relação com a minha autopesquisa, mas também reforçou o traço do ativismo, porque dentro do curso da história, a gente sabe que existe muito forte a questão ideológica. E isso só reforçou. E aí o objetivo de escrever o verbete é trazer um pouco das minhas reflexões, das reciclagens, trazer uma reflexão no sentido que o ativismo não é necessariamente negativo, por isso que ele é um tema neutro, e trazer à discussão se existe se predominantemente o tema ativismo ele é negativo, o que a gente pode fazer enquanto intermissivista para não cair do outro lado, que é o lado da omissão, em relação a uma série de situações que estão erradas ou consideradas injustas, como que a gente pode atuar de maneira mais cosmoética, sem cair no bata-burro da irracionalidade ou da defesa psicossomática que a gente às vezes leva, né, na defesa de determinados grupos. Acho que você abordou bem aí, porque o verbete está bem denso, né, do ponto de vista de conteúdo, esses aspectos aí que você está trazendo. Muito interessante. Bom, a primeira pergunta aqui de Télia Tertuliano. Na interaciologia, na página 3, a interação curso intermissivo, reparação ideológica. Poderia expandir essa ideia? Sim. Ao longo das nossas vidas, eu coloco como hipótese que a gente escolheu algum lado, escolheu defender alguma ideia, algum projeto, alguma ideologia. Então, a gente sempre fala assim, bom, se no passado existiram alguns grupos que se destacaram, como igreja, militarismo, ou dentro do processo intelectual positivo, aonde que eu estava, né, dentro do meu passado? Qual grupo que eu estava defendendo? Qual grupo que eu estava inserida, engajada, que eu cometi erros ou acertos? Qual a natureza dessas ideias? E, a partir daquilo que eu fiz no passado, das defesas que eu cometi, os lados que eu escolhi, quando eu sou admitida no curso intermissivo, eu penso que, como hipótese, a gente faz uma espécie de revisão das nossas defesas. A gente faz uma análise dos erros, dos acertos, daquilo que foi negativo, das interprisões que eu cometi, e eu vejo que no curso intermissivo ele proporciona essa reflexão. Por isso que eu coloquei ali na interaciologia essa relação da reciclagem, do pensamento, da reciclagem, né, das defesas que a gente fez no passado, a partir do curso intermissivo.
E também eu coloco como hipótese no verbete que muito da nossa programação existencial está embasada naquilo que a gente fez no passado, nas ideias que a gente defendeu. Sejam elas anticosmoéticas ou cosmoéticas, mas a linha é a mesma, de reparação ou de ampliação do acerto, como a gente comenta. Então, tem essa relação. Eu vejo que a autopesquisa ela é necessária para a gente identificar quais grupos, quais ideias a gente vem defendendo para poder sanar ou melhorar na medida do possível. Outra questão, na estrangeirismologia, primeira página. Poderia explicar mais sobre as inteligências históricas, dreyfusistas e satyagraha? Sim. No século XIX, surgiu um movimento que até, de certa forma, são um movimento ativista a favor de Dreyfus. Dreyfus era um soldado que foi injustamente acusado de traição dentro do exército francês. Judeu. Ele era judeu. Então, a partir daquela acusação desse soldado, surgiu um movimento de reparação ao julgamento, surgiu um movimento de revisão jurídica, de revisão dos posicionamentos. E uma das pessoas que até escreveu um artigo no jornal na época, que eu comento, inclusive, na masculinologia, é o Zola, que ele escreveu um artigo fazendo uma denúncia os generais e as pessoas que foram envolvidas nessa acusação injusta nesse período. Então, esse termo, as inteligências históricas dreyfunianas, diz respeito a esses intelectuais do período, que foram vários, que se engajaram politicamente favorável à revisão do julgamento do caso Dreyfus. Então, foi um movimento. Inclusive, no dicionário do Bobbio, ele comenta que a acepção da palavra intelectual está muito relacionado a esse período, desse grupo, né, de pessoas esclarecidas que começaram a... E ele comenta o caso Dreyfus. Então, a palavra, o significado da palavra intelectual surgiu nesse período do século XIX. E por isso que eu coloquei, porque tem relação com o ativismo, né, com esse movimento de defesa, porque esse movimento dos dreyfunianos tem muita relação com antinacionalismo. Por quê? Porque toda a parte de argumentação para acusar Dreyfus foi uma argumentação nacionalista, ultranacionalista, antissemitista e militar. E era um movimento que iam contra essas ideias. Então, eu achei interessante colocar aqui no verbete. E o Satyagraha é bem conhecido, que foi a filosofia do Gandhi, que o Gandhi adotou, né, na época da colonização indiana, que era uma parte ideológica para você combater de maneira não violenta. Então, tem toda uma série de que outros grupos de manifestantes acabaram adotando ou ainda adotam como uma maneira não violenta de você ir contra uma situação. Luther King, por exemplo. Como Martin Luther King, exatamente. Brasil. Só um ponto, Milena. O inteligência também ele é de base russa, né? Na verdade, aí você tem dois aspectos, né? O termo, né? Inteligência, né? Como esse grupo, né? No dicionário do Bobbio, dicionário de política, ele coloca, tem um verbete que é intelectual. Isso. Aí tem várias acepções e várias origens da palavra. E uma delas são os intelectuais dreyfunianos. Sim, não, mas eu digo o termo inteligência. Daí eu não sei te dizer. É de base, se eu não me engano, é de base russa. Entendi. Vale a pena depois conferir. Bom, continuando aqui. Na filosofia, o que são antimediatismo, a sofística e a erística? Filosofia. A primeira página também. Sofística. Antimediatismo, sofística e erística. Anti-imediatismo, a própria palavra já quer dizer, né, já se explica. Imediatismo é aquilo que você... Por exemplo, a revolução. A revolução é uma maneira de você obter determinados resultados de maneira imediata. Você não tem uma mudança gradual, né, uma conscientização lenta, um esclarecimento. A revolução é isso, é você mudar
de maneira brusca uma realidade. Sofística, dentro da filosofia, tem até um verbete relacionado com esse tema, que antigamente eram os filósofos que ministravam aulas itinerantes, inclusive era um grupo criticado porque recebia remuneração por essas aulas. A erística está relacionada à técnica do debate, né, de você vencer a argumentação a partir do debate. E eu vejo que muitas do processo de argumentação dentro do ativismo tem muita erística, né? Tem muito processo falacioso, tem muitos argumentos até covardes, até certo ponto. Então, a gente precisa estudar essas técnicas de argumentação para a gente não cair em determinados mata-burros de defender algo ou alguém, uma minoria, baseado nesses argumentos que são, até certo ponto, pobres. E por isso é importante que eu coloquei aqui no verbete a questão da monovisão, porque muitas vezes a gente entra na defesa por não ter uma visão mais generalizada, por não compreender a situação como um todo, não colocar a questão da multidimensionalidade como uma variável importante. Então, vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Você também, reforçando o que você está falando, você também coloca aqui no verbete, acho que é na fatologia, sobre a ingenuidade, né? A ingenuidade burra, né? Que também é bem dentro disso que você está falando. Você mesmo já colocou aqui também, né? Complementa. Na fatologia, na primeira página, na primeira linha, o que vem a ser escola de ativismo? A escola do ativismo eu achei na internet. Uma ONG, uma organização não governamental. Eu até trouxe aqui para falar um pouco sobre essa organização. Eles têm como objetivo a missão, né, promover e multiplicar processos de aprendizagem de ativismo. Então, o que acontece? Essa ONG é uma ONG multidisciplinar. Ela conta com juristas, com biólogos, com médicos, com vários especialistas de diferentes áreas, e eles têm como objetivo ajudar os movimentos a se organizar. Por que eu acho que surgiu essa ideia de ter essa ONG? É uma hipótese minha, né? Porque hoje existem uma multiplicidade de causas. Você vê causas, eu tive dificuldade de ler uma série de movimentos de ativistas que existem no mundo inteiro. Só que o que a gente percebe é uma desarticulação muito grande. Então, existe a ingenuidade, existe a boa intenção, mas existe pouca reflexão, pouca ideia boa, ou poucas soluções alternativas para aquela causa, para aquele objetivo. Então, eu vejo que a escola do ativismo, na hora que surge, eu, como hipótese, lendo um pouco sobre o material deles, eu acho que eles têm como objetivo justamente isso, ajudar esses movimentos, esses grupos, a se articular de maneira mais inteligente, mais homogênea, para garantir determinadas reivindicações ou enfim, para receber aquilo que eles estão lutando a favor. Então, eles colocam assim, que o objetivo deles é fortalecer os agentes públicos que atuam em defesa da sustentabilidade, dos direitos humanos e da democracia, mediante o desenvolvimento de processos de aprendizagem, produção de conhecimento, disseminação de princípios, estratégias, técnicas e táticas do ativismo. Eles falam que são um movimento não violento e, justamente, eles têm como objetivo desenvolver essas táticas mais eficazes. Eles são do Brasil? É do Brasil. Do Brasil mesmo. Sim. E eles têm sede no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Sede não, desculpa, eles não têm sede. Mas eles têm atividades pedagógicas em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Varginha. Então, eles dão aulas, cursos do que é ativismo, como que os movimentos podem se organizar de maneira mais efetiva. E, pelo que eu entendi, eles têm esse grupo multidisciplinar que ajuda de maneira efetiva os movimentos. Agora, isso que você está trazendo também, você falou nessa multiplicidade de causas, né? É interessante a gente tentar entender o mundo hoje. Está muito fragmentado, né? Na verdade, hoje não tem um sistema, uma teoria política que abarque como havia no passado, né? Por exemplo, a pessoa era de esquerda, a pessoa era de direita, você tinha os grandes sistemas que eram capazes de abarcar todo, né, um posicionamento. E hoje
está tudo muito fragmentado, como você está falando. Então as pessoas podem concordar num ponto e de repente no outro aspecto elas discordam, ou num outro ponto ninguém tem um posicionamento perante aquilo dentro de um determinado grupo, né? E isso não tem hoje uma teoria que abarque isso. Não. Então a gente vê nessas discussões, até mesmo pegando a parte de política, que se usa ainda construtos, conceitos de esquerda, direita, que eles começam a ficar um pouco inadequados, né? Anacrônicos, né? Porque realmente não atende mais ou não explica mais ou permite interpretar a realidade como está hoje, né? Na fatologia também, primeira página, 8ª linha. A onda revolucionária da Primavera Árabe não foi um tiro pela culatra, levando ao ressurgimento da Irmandade muçulmana francamente terrorista no Egito? Eu até achei um artigo na internet que fala sobre por que a Primavera Árabe não deu certo, né? E aí tem 10 tipos de razões. Até posso pegar aqui. É da BBC Brasil. Primavera Árabe, 10 consequências que ninguém conseguiu prever do porquê que a Primavera Árabe, né, deu errado. As monarquias superam turbulências. Então, você tira um ditador, mas você coloca um do mesmo partido, do mesmo grupo, ou que tem os mesmos valores. Os Estados Unidos, que ele não tem mais o papel que ele tinha antigamente, né, que ele não consegue mais atuar de maneira eficaz. Sunitas contra xiitas, né? Quer dizer, o próprio movimento interno acaba matando o próprio movimento, né? O Irã, o vencedor. Enfim, eles colocam aqui algumas situações que não foram previstas. Mas eu penso que a Primavera Árabe, que daí esse é um dos argumentos, né? Viu, a manifestação que teve no Brasil não resultou em nada. A Primavera Árabe não resultou em nada, ou foi um tiro pela culatra. Eu não sei se é bem assim, né? Eu acho que é um movimento, de certa forma, legítimo. Por quê? Porque existe uma condição que estava indo contra os direitos humanos, né, a população, se a gente pega, cada país tem as suas especificidades. Neste livro do Manuel Castells, que está na bibliografia do Verbete, ele comenta um pouco isso, né, sobre a Primavera Árabe, cada país com as suas especificidades, o que estava sendo discutido, o que estava sendo reivindicado. Então, eu penso que o movimento mostra que nós não estamos favoráveis a essa situação, né? Nós não estamos concordando com essa situação. Porque se não tem meios legítimos, democráticos, de você fazer esse tipo de contestação, que seria você colocando quem você gostaria que te representasse, e tem outras formas ilícitas para o país de você se manifestar contra. E a Primavera Árabe foi isso. Mas eu vejo que eu acho que o resultado ele é positivo no sentido de mostrar que as pessoas elas têm o seu poder. Elas podem reivindicar, né, uma melhoria no seu país. Agora, tem que ver meios mais efetivos de fazer isso a longo prazo, porque só uma manifestação ela não resolve, né? Tem que ter também proposta. O que eu percebo nesses movimentos é uma ausência de propostas. Você não tem uma alternativa para aquilo. Que pôr no lugar. Quer dizer, o que você vai colocar? Como é que você vai fazer? Desde a Revolução Francesa foi assim. A Revolução Francesa deu certo no sentido de acabar com a monarquia. Mas e aí, e agora? Né? Não estou defendendo a Revolução Armada, de maneira nenhuma. Porque a Revolução Francesa foi extremamente negativa. Instalou o terror. Instalou o terror, mataram muitas pessoas. Existe ali um arrastão, né, intrafísico e extrafísico enorme, negativo. Mas, apesar de todo o horror que ocasionou, igual não tinha nenhuma proposta para colocar no lugar. Então, mesmo instalando o horror, você não tem nada para colocar no lugar e se instalou e continuou por muito tempo o terror sendo implantado no país. Não sei se ajudou, não sei se esclareceu o teletertuliano. Tem um livro muito bom do Alberto Camus, sobre o homem, o título é O Homem Revoltado, onde ele justamente faz essa crítica das revoluções que utilizam, vamos dizer assim, determinados objetivos como pretexto para matar. Quer dizer, o revolucionário ele é um assassino, seja ele de direita, de esquerda, seja o que for, né? Esse foi um dos motivos também de ter uma grande
briga com Sartre, né? Porque ele faz uma crítica nesse aspecto, inclusive pegando já desde a Revolução Francesa, dentro do que você está falando. Bom, na tecnologia, na página 3, como funciona a técnica de prospecção da avaliação? É você pensar antes de agir. Quer dizer, quais são as consequências desse ato que eu estou pensando em fazer? Então, você pensar à frente. Eu vejo que muitas vezes as pessoas são levadas por emoções, por aspectos psicossomáticos, levam a fazer determinadas coisas com o objetivo fim ético, porém ela não pensa no meio anticosmoético que ela vai fazer para alcançar aquele fim. Então, da pessoa pensar as consequências negativas daquele ato, daquela ação, dentro do grupo, dentro da história pessoal dela, dentro daquele que ele está atingindo. Então, é você pensar no futuro, se aquela ação você fizesse, quais seriam as consequências? É isso que eu quis colocar, porque às vezes a gente é muito imediatista, pensa no aqui e agora, e não pensa nas consequências. Consequências evolutivas, as consequências de uma interprisão grupocármica, as consequências de você, às vezes, proporcionar um estupro evolutivo, porque você não pensou na consequência daquela ideia, por exemplo, para aquela pessoa. Então, para você ter essa visão, né, antes da ação. É isso que eu quis dizer. Diretamente questão pessoal, além de verbetógrafa engajada na Max ProEx grupal, você é ativista em outra área? Sim. Eu, por exemplo, ajudo animais abandonados. Então, por muito tempo aqui em Foz do Iguaçu eu fui voluntária da ONG e até hoje, por exemplo, se eu pego se eu encontro um animal que precisa de ajuda, eu ajudo. Isso é uma forma de ativismo fora da conscienciologia. Mas você não foi lá resgatar os beagles, não? Não. Não, porque eu não morava em São Roque, né? Mas já deu curso lá, né? Já deu curso lá. Então, assim, fora da conscienciologia, eu procuro me envolver politicamente. Eu, por exemplo, participo da Anistia Internacional, já faz muitos anos. Hoje atuo, por exemplo, com animais abandonados, porque aqui em Foz do Iguaçu existe uma incidência muito grande e também não tem hoje instituições que deem conta disso. Isso é uma forma de ativismo. E tem outros tipos de ativismo que cada um de nós faz, mesmo que não chame isso de ativismo. Né? Então, tem que pensar o que cada um defende, o que cada um... qual a causa de cada um. É interessante a gente pensar. Às vezes é a aula que o professor dá numa sala de aula, aquilo é a causa dele, é a defesa dele, o trabalho. Enfim, é bom a gente pensar sobre isso. A professora Milena. Fatologia, página 2, sexta linha, de baixo para cima. Favor ampliar o ativismo desrespeitando os direitos humanos. Em seguida, o ativismo negligenciando a integridade física. Sexta linha de baixo para cima. Uhum. Existem alguns ativismos, porque ativismo vai desde de um ato benevolente até grupos armados terroristas de homens-bombas. Então, dentro dessa longa, né, dessa realidade, você tem, então, no lado extremo, negativo, extremamente nosográfico, o ativista que ele acredita num Deus superior e ele morre e mata em nome daquele Deus, daquele ser superior, ou de uma ideia. Então, isso é um ativismo que vai contra os direitos humanos. Então, a gente tem casos de mulheres grávidas bombas. Recentemente, e a própria Malala, que é aquela moça que foi baleada dentro do ônibus no Paquistão, ela denuncia homens-bombas que entram dentro de escolas frequentadas por meninas. Então, isso é um ativismo que está indo contra os direitos humanos. Esse é um exemplo. E aí, a outra pergunta dele... A outra é o ativismo negligenciando a integridade física. Negligenciando a integridade física. Um exemplo fictício, mas que não é tão fictício assim, porque tem muitos casos reais,
É do filme O Jardineiro Fiel. Abre aqui para mim. Que está na bibliografia, na filmografia. O Jardineiro Fiel é um filme que retrata uma ativista e ela se coloca em diversas situações que vai contra o corpo dela, contra a saúde física dela, contra a vida dela. E esse é o problema do perfil do ativista quando ele torna-se radical com uma determinada ideia, porque ele já não pensa mais na integridade física dele. Ele se coloca em determinadas situações em nome da causa e a vida dele já passa a ser secundária e a causa passa a ser primária. A causa, eu digo, aquilo que ele está defendendo. Teve o caso recente da brasileira que participa do movimento do Greenpeace, que ela foi presa na Rússia. Tem casos de blogueiros que começam a denunciar ditaduras dentro da China, dentro de ditaduras que têm pena de morte. Então, quer dizer, o cara está fazendo lá uma série de denúncias, está indo contra o governo, mas está colocando em risco a sua integridade física. Então, é isso que eu quis chamar a atenção, para a gente pensar nessa condição da pessoa se colocar a sua vida de maneira secundária e a causa de uma maneira primária. A própria Ioane Sanches, que é uma blogueira que ela denuncia o regime cubano, ela também, ela ainda vive dentro de Cuba, ela já foi espancada, já foi ameaçada, e ela continua fazendo as suas denúncias através do blog. Então, é isso que eu quis chamar a atenção. Parafatologia, página 2, segunda linha. Favor ampliar os reflexos da baratrosfera na vida pessoal. Tem que ver o que a pessoa está defendendo nessa vida. Às vezes, a pessoa está defendendo determinadas ideias que são extremamente baratrosféricas, que é reflexo do passado não tão salutar que ela teve, do reflexo do ambiente extrafísico nosográfico que ela vivia antes de ressomar. Então, é bom a gente pensar que as ideias que a gente defende têm um fundo, que nem sempre é um fundo ético, é um fundo cosmoético. E aquilo se reflete na nossa vida pessoal. Em seguida, a repetição das ações anticosmoéticas influenciando massas impensantes provenientes da baratrosfera. Depois ainda tem um outro. A repetição de ações anticosmoéticas influenciando massas impensantes provenientes da baratrosfera é essa mesma ideia, né? É você repetir ações incorretas, ações negativas, ações patológicas, em nome de um determinado ideal, influenciando ainda outras pessoas e levando outras pessoas nessa interprisão. Então, o processo de defesa, a pessoa ela não está sozinha, ela tem um grupo. Esse grupo pode ser proveniente da baratrosfera. E pior, você pode estar levando outras pessoas para a baratrosfera em função dessas ideias, dessa defesa, né, impensante de determinadas ideias. E a vacinação no curso intermissivo imunizando as tendências ativistas psicossomáticas. Eu penso que as pessoas que têm a tendência a entrar dentro dessa questão do ativismo, ao fazer um curso intermissivo e ao fazer essa reflexão, essa cosmovisão em relação à multidimensionalidade, às seriexes, às interprisões, na hora que a gente percebe tudo isso no curso intermissivo, é uma forma de nos vacinar para não chegar aqui no mundo intrafísico, ver determinadas situações e entrar novamente no mata-burro da ingenuidade, na defesa burra, na apriorismose. Então, eu vejo que o curso intermissivo, por dar essa cosmovisão, essa amplitude pensênica das variáveis, das implicações, de ver a realidade de maneira mais ampla e não de uma maneira estrita, de ver
algo mais amplo, não maniqueísta, ver o ruim e o bom, como se não tivesse um degradê entre esses dois. Então, eu vejo que o curso intermissivo ele auxilia nesse sentido. Na fatologia, página 2, quarta linha, a defesa dos direitos das minorias étnicas. Como seria sua interpretação do fato citado acima, em função da serialidade existencial? Essa pergunta é bem interessante, porque me faz refletir a seguinte maneira. Se algozes e vítimas elas se alternam durante as nossas milhares de vidas, o que faz eu defender uma minoria? Se eu já fui parte dessa minoria no passado, e essa minoria de hoje pode fazer parte, né, do grupo maior na próxima vida. Mas a gente tem que cuidar, às vezes, com essa reflexão multiexistencial, porque, realmente, essa alternância ela existe, mas essa alternância não pode nos fazer cruzar os braços diante de uma situação, às vezes, injusta. Ou eurocêntrica, né? Por exemplo, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, os europeus achavam-se superiores aos índios. E, por muito tempo, os europeus tiraram as terras dos índios que viviam aqui. E, com uma série de justificativas ou argumentos de que os índios não tinham alma, são argumentos religiosos, argumentos falaciosos. E, até hoje, no Brasil, existe uma briga ou uma discussão muito grande por questões de terra. Defender as minorias ou você resgatar determinados direitos que essas minorias tinham, do ponto de vista multiexistencial, eu vejo que ainda é legítimo. Por quê? Porque são pessoas que tiveram suas terras... Eu estou dando só um exemplo dos indígenas, que é um exemplo de minoria que nós temos aqui no Brasil. Poderia ser, enfim, N exemplos. Mas que é salutar essas pessoas terem o seu direito garantido. Eu não posso cruzar o braço com o argumento de que a multiexistencialidade, né, existe uma alternância, o que é índio hoje, amanhã pode ser um europeu, enfim. E assim é com outros tipos de injustiças que ocorrem no mundo. Senão eu vou cruzar meus braços. Foi estuprada? Ela deve ter culpa no cartório, deve ter... Estou usando um exemplo bem extremo, mas às vezes a gente se pega pensando dessa forma e fica numa mentalidade conformista. Ela se predispôs a isso, mas não é bem assim. Existe uma predisposição para a genética, enfim, mas isso não pode justificar uma barbaridade desse tipo. Ou injustiças de N maneiras que existem pelo mundo afora. Na fatologia, sexta linha, de baixo para cima, poderia dar alguns exemplos de paradigmas obsoletos? Sim. O professor Laínio Locha acabou de citar alguns paradigmas obsoletos, como, por exemplo, argumentos da esquerda, né? Ou teorias marxistas que ainda existem nas academias. São argumentos, são processos ideológicos que já não cabem mais na nossa realidade. Já não explicam mais o contexto atual em que a gente vive. Em determinado momento, esses teóricos que escreveram sobre isso, eles tinham uma realidade, eles tinham um modo de vida, um tipo de economia, um tipo de sociedade, um tipo de cultura que proporcionou o desenvolvimento de uma teoria. Mas essas teorias que foram escritas lá no século XIX, elas não podem ser reproduzidas hoje. Hoje já é outro contexto. As demandas são múltiplas, como a gente estava comentando aqui no início. Então, o que eu vejo que os erros é de você pegar esses teóricos do passado e querer colocar a goela abaixo dentro de um contexto século XXI que você não consegue, que se torna obsoleto. E pior, se torna dogmático. Eu coloco aqui no verbete a questão do dogmatismo acadêmico.
existe muito a inculcação ideológica dentro das academias, dentro das escolas, seja de direita ou de esquerda. Você vai ver isso no Oriente, você vai ver isso no Ocidente. Isso não é algo específico do Brasil, das academias do Brasil. Isso acontece em todo lugar do mundo. Inculcação ideológica. A própria Malala, quando ela fala do caso do Paquistão, ela está justamente falando da inculcação ideológica de um paradigma obsoleto da questão, por exemplo, do impedimento das meninas estudarem, que é um direito garantido na Constituição do país. Então, eu vejo que o princípio da descrença, ele cabe, ele é necessário. Então, a bandeira de você colocar em dúvida suas certezas, de você duvidar das próprias certezas, de você pensar diferente, de você pensar criticamente aquele autor, aquele teórico, é necessário, é salutar. E eu vejo que é profilático para uma série de comportamentos belicosos, que às vezes as pessoas acabam entrando como uma alternativa para injustiças, entre aspas, que ocorrem no lugar onde elas vivem. Costumo falar que tem um fenômeno, chama esse fenômeno de distanásia ideológica. O que é a distanásia? Né? A manutenção, que se tem hoje, até a discussão de bioética, a manutenção do paciente, aquela tentativa de sobrevida, sendo que aquilo gera sofrimento para a pessoa já é um vegetal e fica tentando manter, né? Tentar o máximo que ela consiga ali ficar o máximo de tempo. Então, muitos desses teóricos, às vezes a gente vê assim, matéria, né? O marxismo não morreu. É um exemplo de distanásia ideológica. Fica tentando manter aquilo vivo que já acabou, já morreu. Né? Bom, a pergunta seguinte, a Conscienciologia é também um dogma? Depende para quem utiliza a Conscienciologia. Né? Para ele pode fazer a Conscienciologia um dogma, ele pode fazer. Mas a ciência convencional, se o cientista pegar essa ciência, ele pode também se tornar um dogma para ele. Então, a Conscienciologia, ela é uma ciência. E, como princípio, ela é uma ciência que deve ser estudada, refutada, ampliada, questionada. E eu vejo que, assim como a ciência convencional, eu vejo que se a pessoa pega a Conscienciologia ou a ciência convencional, né, não é restrita à Conscienciologia, ou qualquer tipo de ciência, e ela pode transformar aquilo em um dogma. Eu estou dando o exemplo da academia. A academia, ela pega determinados teóricos e ela só usa este teórico, com essa vertente historiográfica. Isso é dogmatismo, dentro da ciência convencional. Eu vejo que isso acontece tanto na ciência eletronáutica, né, nas engenharias, nas matemáticas, nas físicas, brigas entre diferentes ideologias dentro dessas ciências, e essas ciências elas podem se tornar dogmáticas, sim. Vale lembrar que a gente tem uma medida preventiva dentro da Conscienciologia, na própria estrutura da Conscienciologia, que é o princípio da descrença, que fica, inclusive, em todos os nossos estabelecimentos, né? Que mesmo no tertuliário, no site, a pessoa que está assistindo através do site tem lá expresso, né, o princípio da descrença, que é justamente o antidogma, né? Trabalhar nesse sentido. É cosmoético ser um ativista? Então, conforme eu coloquei aqui no verbete, porque o ativismo ele pode ser tanto cosmoético quanto cosmoético. Ele é um termo neutro. Então, quando você fala assim, é cosmoético ser ativista? Depende de que tipo de ativismo. No quadro que a gente criou, na página 6 do verbete, tem um confronto de 3 tipos de posturas. O ativismo patológico, a passividade omissiva, que também ela acaba sendo negativa, e o ativismo assistencial. Então, eu vejo que, por exemplo, o altruísmo prático, quer dizer, você se doar em benefício dos outros, como, né, de maneira voluntária, para o benefício de outras consciências. Isso é um ativismo cosmoético. A defesa do universalismo, a docência tarística, a docência itinerante. Então, tem vários tipos de ativismo
que você pode fazer, que é sim cosmoético. Na hora que aqui existe a defesa de um verbete, existe uma defesa de uma ideia, existe um tipo de ativismo aqui. Na hora que a gente incentiva os voluntários da Conscienciologia a escreverem verbetes, para se inserir dentro de um projeto da Maxi Proexis, isso é um tipo de ativismo. Quer dizer, eu estou defendendo a enciclopédia, eu estou defendendo determinadas ideias, eu estou defendendo um paradigma. Eu acho que até mesmo morar dentro da Cognópolis é um tipo de ativismo, porque marca o seu posicionamento, marca a sua aceitação dentro de um ambiente. Isso, para mim, é um tipo de ativismo, mesmo que implícito, é um tipo de ativismo. E a sua frase enfática está falando justamente do ativismo cosmoético, né? Isso. Já responde também dentro disso. Nós temos ainda muitas perguntas de teletertulianos, mas vamos quebrar um pouco aqui e colocar os tertulianos aqui para se manifestarem. Milena, pode ir. Na página 2, tem duas questões, né, que você colocou aqui. Primeiro, na fatologia, primeira linha, a evitação da apologia da impossibilidade de mudança do status quo. E depois, embaixo, codigologia, que eu achei assim, muito bem colocado, os códigos grupais de vitimização coletiva. Aí você pode comentar alguma coisa sobre essas duas questões? Sim. A evitação da apologia da impossibilidade de mudança do status quo é aquilo que muita gente fala. A Primavera Árabe não vai mudar mesmo. Não mudou. Os ditadores continuam no poder. Ou, o que adiantou um movimento aqui no Brasil que teve em junho? Um monte de jovens foram para a rua, quebraram bancos. O que adianta? A corrupção no Brasil vai ser sempre assim. Então, esse tipo de argumento é como se a mudança ela não fosse ocorrer, como se a mudança não existisse a possibilidade de você mudar uma realidade. E isso, ao meu ver, é muito perigoso. Por quê? Porque você chancela posturas negativas, você chancela posturas anticosmoéticas. Então, quando um grupo está se manifestando contra uma determinada situação, uma corrupção, uma injustiça, aquilo é uma forma das pessoas falarem e se manifestarem que estão desgostosas com o modelo atual. E, enquanto outras, às vezes, ficam no sofá, dentro de casa, conformadas, dizendo que aquela realidade não vai mudar. Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui no verbete. E na codigologia, os códigos grupais de vitimização coletiva. Isso é até, de certa forma, você contrapor ao ativismo. É complexo, porque às vezes a postura do ativista pode ser uma postura de vitimização. Ao mesmo tempo, as pessoas conformadas com uma determinada situação também pode ser vista como uma forma de vitimização. Sempre vai ser assim, não vai mudar, as coisas, né, são dessa forma. Ela acaba se vitimizando dentro daquela condição e ela não vai atrás de melhorias. Mas, ao mesmo tempo, a postura intraconsciencial do reivindicador também é uma postura de vitimização. Não sei se ficou claro. Tem um verbete que a professora Rosemary escreveu. Do direito? Rosemary. Ela escreveu sobre a síndrome do justiceiro. Tem também um artigo dela do congresso que teve de autopesquisologia da OIC. Ela escreveu um artigo sobre isso. E é bem interessante porque ela traz os traços intraconscienciais da síndrome do justiceiro, porque o ativista pode cair nessa síndrome da pessoa que ela quer defender e ela quer justiça e ela, né, se coloca na condição patológica de defender algum grupo, alguma ideia. E isso, de certa forma, tem relação com o processo de vitimização, de baixa autoestima, de recalque pessoal. Então, a pessoa, por exemplo, que ela defende muito a questão da igualdade social, de justiça econômica,
tem que ver se essas pessoas não sofrem de recalque pela condição social delas. Ou, se não for nessa vida, pode ser em outra vida, no passado. Então, aí entra a questão da autopesquisa para a pessoa se investigar e ver o porquê que ela está defendendo uma causa. Se não é alguma fissura intraconsciencial que ela tenha. Eu ampliei aí a questão para a gente pensar. Tá, ok, obrigada. Vamos lá? Em binomiologia, eu queria que você ampliasse o binômio heteroperdoamento e autoimperdoamento, na terceira página. É o último. Heteroperdoamento e autoimperdoamento. Esse binômio, ele frequentemente aparece nos verbetes da enciclopédia e, até certa forma, é um princípio pessoal da gente perdoar os outros constantemente, porque na hora que você perdoa, você não está exigindo nada do outro, você perdoa, né? Sem querer ganhar nada em troca, você perdoa. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma autopostura de autoimperdoamento. Por quê? Porque nós já estamos bastante cientes das nossas imaturidades, das nossas fissuras, das nossas dificuldades. E quando a gente começa a se perdoar de determinados pecadilhos ou de determinados atos anticosmoéticos, a gente está dificultando determinadas reciclagens. Ficou claro? Então, assim, ó, o outro eu perdoo. A imaturidade do outro, a dificuldade do outro, eu não tenho nada a ver com o outro. Está perdoado. Agora, eu não posso me perdoar, porque eu sou responsável pelas minhas reciclagens. Então, essa postura da gente não se vitimizar e não passar a mão na nossa cabeça. E sim, fazer as reciclagens necessárias para amadurecer, para crescer, para reciclar e não ficar, às vezes, cometendo os mesmos erros. Mais uma questão, logo abaixo, no Interaciologia. A interação, boa intenção, falta de reflexão e falha nas atuações. É uma interação negativa, né? Nosográfica. Porque, às vezes, a boa intenção, a boa intenção, às vezes, te faz cometer ações irrefletidas. E nessa impulsividade de você querer ajudar, e, às vezes, se legitimando por causas que você considera que são corretas, você acaba atuando de maneira negativa. Então, utilizando o meu caso como exemplo, agora eu falei do ativismo de animais, né? Animais, é bacana ajudar animais, afinal, não tem, né, nenhuma instituição que olhe, né, por eles. E você, de repente, está no meio de uma avenida, à noite, voltando para casa, e você encontra um animal. A boa intenção te leva a fazer o quê? Parar o carro e pegar o animal que você viu, que estava ali, um filhotinho no meio da avenida. Você para o carro para pegar aquele animal. Quer dizer, essa boa intenção te leva, às vezes, você não refletiu e você ainda cometeu um ato extremamente perigoso e que pode ir contra a tua vida. Por quê? Porque alguém pode parar, pode te assaltar, pode... Entende? Então, às vezes, a boa intenção leva à falta de autorreflexão e você comete atos impensados, que fazem ter consequências negativas para você, para o outro. É a mesma coisa um carro que freia porque vê um animal na estrada e aí acaba o outro capotando e matando uma família. Mas não refletiu? Não pensou? Eu estou usando aqui o exemplo de animais porque é uma coisa mais óbvia, corriqueira. Mas, muitas vezes, a gente leva a ações ingênuas, achando que está bem intencionada e não está. Milena, na página 4, na taxologia, no item 13, o ativismo intelectual. Queria que você trouxesse para a gente até as suas pesquisas, seus estudos, que eu tenho certeza que você tem, sobre esse ativismo em relação à conscienciologia e se, de alguma forma, nos seus estudos de serexologia, você vê que é um traço aqui dos intermissivistas de já terem feito, né, esse retroativismo, ativismo no passado, e isso se manifesta hoje
qualificado, enfim. O que você traz para a gente assim, dessa sua pesquisa que eu sei que você faz aí? Então, dentro do ativismo intelectual, tem vários, né, de diferentes naturezas. Tem o próprio Fernando Baes, por exemplo, é uma espécie de ativismo intelectual. Enfim, teriam vários exemplos aqui para falar dentro dessa área. Mas, em termos serexológicos, hoje, dentro da conscienciologia, a gente estuda muito. A gente fez a gente tem a questão da polarização de pessoas pensantes, de pessoas que têm um trabalho intelectual, ou que gostam do trabalho intelectual, ou que estão envolvidos de alguma forma. Porque senão a pessoa acaba não conseguindo ficar aqui. Então, são pessoas que estudaram. No passado, diferentes grupos tinham como valor o estudo, o processo intelectual. Seja na monarquia, seja na igreja, né, enfim, diferentes grupos que desenvolveram um papel intelectual e uma importância social grande. E somos nós aqui, né? Nós estamos aqui unidos dentro dessa ideia, dessa neociência. Então, em termos serexológicos, se a gente pensar assim, bom, hoje eu estou inserida dentro da conscienciologia, que é uma ciência nova, é uma ciência avançada, em termos, e que propõe um novo paradigma, diferente da ciência convencional. Então, no passado, quais foram os grupos que eu participei que têm relação com essa quebra de paradigma vigente, em termos intelectuais? Provavelmente tem uma relação. A gente já pode fazer aí uma reflexão dentro da nossa autopesquisa, pensando nas nossas tendências pessoais, nas nossas motivações. Também é interessante a gente pensar no caso pessoal dessa vida, o que permeou em termos intelectuais. Em termos de estudos, de tendências, de livros, de aportes recebidos dentro dessa área. Um estudo de caso que a gente fez no ano passado não, neste ano, a gente ainda não está em 2014. Não virou. Neste ano nós fizemos um estudo do... Gente, me deu um branco agora. Do Littré? Do Littré. Me deu um branco. Do Littré, que é justamente uma personalidade consecutiva do professor Pedro Fernandes. E o Littré, por exemplo, ele, no século XIX, na França, desenvolveu um trabalho belíssimo da escrita de um dicionário, que até hoje é referência na França. Ele passar 30 anos escrevendo um dicionário é uma forma de ativismo. E ele não estava sozinho. Quem estudou ali aquele período, o sociograma do Littré, existiram vários intelectuais, vários pesquisadores, que desenvolveram temas fantásticos dentro da ciência, da medicina, do processo de pedagogia. Então, é um grupo bastante grande de intelectuais e também em outros lugares fora da França. E aí é bom a gente pensar, bom, e onde é que eu estava? Quais são os grupos que eu tenho afinidade, que nessa vida manifestaram-se determinadas tendências? Então, para a pessoa pensar e iniciar sua autopesquisa serexológica. Muito bom. Milena, mais uma pergunta? Aí eu fecho, eu acho. E hoje, na atualidade, Milena, você acha que o ativismo ele está sendo mais... está ajudando mais ou o contrário? Esse ativismo nosográfico está mais prejudicando a humanidade? Qual é a tendência de hoje que você observa aí na humanidade? Eu não sei se eu sei dar uma conclusão para essa ideia. Mas a tua visão, né? Mas assim, o fato é que existe muito mais ativismo patológico do que ativismos cosmoéticos. Eu até coloco ali na frase enfática. O ativismo cosmoético ele é muito pequeno em termos de percentual. Mas eu vejo que pode ser um momento de transição das pessoas, que eu acho assim que no passado o ativismo ele não era tão praticado. Por quê? Porque existiam cangas religiosas, cangas políticas, existiam esses blocos ideológicos formados que não davam espaço das pessoas se manifestarem, ou das pessoas exigirem determinadas condições. Hoje, eu vejo que,
essa multiplicidade todas de causas, apesar de serem negativas do ponto de vista de você não ter uma aglutinação ou uma organização mais homogênea para obter determinados resultados, mesmo assim eu acho positivo, porque são diferentes grupos tentando se estabelecer ou tentando ter os seus interesses atendidos, né? Eu tenho uma visão mais assim otimista, no sentido de que a gente está aprendendo a defender, aprendendo a lutar do ponto de vista de ideias por determinadas causas, mas eu penso que isso é um momento para que as pessoas possam amadurecer e realmente tornar as causas mais efetivas, mais organizadas. Não sei, coloquei aí para a gente pensar. Nós temos muitas questões, acho que era bom de repente a gente dar uma sequência mais sintética e aí para abrir de novo aqui para vocês, tá certo? Na fatologia, página 2, quinta linha, poderia expandir a objeção de consciência? Sim. Objeção de consciência é um direito que a pessoa tem de se colocar numa condição não favorável a uma determinada prática. Então, por exemplo, se a pessoa, por princípios pessoais, ela é pacifista, na hora que o exército chama ela para ir para uma guerra ou para uma, enfim, para alguma situação nesse sentido, a pessoa ela pode fazer uma objeção de consciência e não praticar aquilo que ela está sendo chamada. A objeção de consciência também agora está sendo muito utilizada dentro das academias, quando o jovem, o estudante, ele não quer ou não é um princípio pessoal dele, por exemplo, utilizar cobaias animais ou participar de experimentações com testes animais. Então, ela pode, o estudante ele pode pedir a objeção de consciência e ele ser liberado das aulas que utilizam animais nos seus experimentos. Tem uma relação também que no direito se chama de direito à resistência, né? Direito de resistência. Fatologia também, página 2, 10ª linha, poderia esclarecer o que é acendrado ideológico? Essa questão da pureza ideológica, né? Acendrado significa pureza. Então, isso é até perigoso, porque te impossibilita de você ver outras visões, ter outras noções, ideias, noções de outras ideologias. Então, quando você se mantém muito dogmático dentro de um processo ideológico, isso torna-se muito perigoso, do ponto de vista até de interprisão mesmo, porque você fica com uma visão muito obnubilada. Tem uma pergunta junto com um comentário, tá? Na sinergismologia, página 2, poderia falar mais sobre o sinergismo raiz holobiográfica ativista, desfecho anticosmoético na vida atual? Pois penso que no caso dos intermissivistas, muitos tiveram uma raiz holobiográfica ativista, mas estão em busca de um desfecho cosmoético na vida atual. Sim, pode ter isso que o Tele Tertuliano falou. A gente pode ter tido raízes no passado de alguma defesa de ideias, como eu falei no início. Nessa vida, você pode fazer a ampliação dos acertos, né? Ou seja, a pessoa ela pode continuar naquela mesma linha, a exemplo do caso do Littré, que a gente comentou anteriormente, que ele, por exemplo, desenvolveu um trabalho intelectual de defesa desse trabalho intelectual, das ideias, e nessa vida continuar esse trabalho. Mas também tem o lado contrário, também tem o lado dessa raiz holobiográfica ativista no passado e que nessa vida ela permanece como um traço, como uma tendência pessoal e ela tende a ampliar as suas interprisões. Tecnologia, página 3, poderia explicar o que é a técnica de duvidar das certezas pessoais e a técnica da prospecção de avaliação, você já falou, né? Então, a técnica de duvidar das certezas pessoais. A certeza é um problema, né? Porque a pessoa, às vezes, ela acaba tendo muita convicção numa determinada ideia e ela, às vezes, nunca refletiu, nunca suspendeu
essa ideia e colocou em xeque. E ela, às vezes, fica defendendo e acaba se tornando anacrônico. Então, é aquilo que a gente estava dando o exemplo do marxismo. Ela não parou para questionar se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, se aquilo já superou no tempo, se tem outras alternativas, se tem uma teoria mais avançada. Quer dizer, se tem uma teoria mais avançada, a pessoa nunca vai saber, porque ela ainda está defendendo aquilo, né, que é anacrônico. Então, é a oportunidade da pessoa se colocar em xeque. Que é o princípio da descrença que a gente estava comentando, quer dizer, colocar em dúvida, pensar, refletir, ponderar. Na exemplologia, em ativismo homeostático, poderia enquadrar o caso relatado pelo professor Valdo, onde atuou como infiltrado cosmoético em indústria de bebidas para acabar com aquele tipo de negócio? Se enquadraria esse caso do professor Valdo? É isso que ele quer saber. Na exemplologia, no ativismo homeostático. Eu não sei se foi uma forma de ativismo que o professor Valdo fez. Você sabe dizer, Loche? Eu não sei, porque geralmente o conceito do ativismo ele tem um posicionamento público, né? Pelo menos de uma forma geral, e tem uma ação pública. Às vezes até tem de maneira camuflada, né? É difícil falar. Depende da acepção, né, que você vai dar para, que você vai considerar. Até certo ponto, sim. Mas, por outro aspecto, talvez não. Na verdade, ali nas táticas, eu até coloquei a questão do infiltrado anticosmoético, e até poderia ser também um infiltrado cosmoético. Por exemplo, o caso da Juliana na África, é uma forma de ativismo, né? Mas é que se o que a gente não pode cair no erro é de olhar aquele ativismo com bandeiras, né? Esse mais escrachado. Mas, talvez, ponderando nesse sentido... Pode ser. Pode ser também. Bom, na pensenologia, terceira linha, por favor, poderia falar da imaturidade do pensene maniqueísta? Então, é aquilo que eu estava comentando, que a pessoa ela vê o mundo em dois blocos. O bloco do bom e o bloco do ruim. Não há degradê. E isso, até certo ponto, é algo que foi incutido na nossa educação. Então, quando a criança nasce, ela já tem um time de futebol. Os pais já escolheram um time de futebol. E escolher um time de futebol, tirando a crítica ao futebol, mas ao escolher um time, eu já estou falando que o outro é ruim e aquele é o bom. Quando os pais se separam, já é incutido que hoje é crime, né, a alienação de menor. Mas antigamente existe, hoje também existe, mas hoje se fala mais que é errado, enfim. Mas quando os pais se separavam, tanto um quanto o outro colocava o outro como muito ruim. Alienação parental. Que é a alienação parental. Então, o pai vira um monstro, a mãe vira uma monstra. Então, não há um degradê, não há de dizer para a criança, olha, o pai é muito bom, tem qualidades, mas não deu certo. Não existe esse tipo de maturidade. Então, a criança ela nasce já com essa ideia, né, de que o mundo ele é dividido em dois. As histórias em quadrinho é a mesma coisa. É a bruxa má ou a Cinderela boa, com todas as suas qualidades, trafores, enfim. Então, eu vejo que a educação ela ajuda muito nesse ideário maniqueísta, de ver as coisas em dois blocos. E isso torna-se muito simples. E aquilo que a criança, ela até certa forma, né, absorveu, isso vai para a vida adulta. Então, ela não consegue ver, às vezes, criticamente o partido político, ou o bairro onde ela mora, a cidade, ou os processos ideológicos, porque ela tende a simplificar tudo nesses dois blocos. Então, isso é muito negativo, isso é ruim. Então, é a questão do partido político. Ou eu sou tal partido, ou eu sou o outro. O outro é ruim, não tem nada de bom. O meu é bom, só tem coisas boas. E eu não consigo olhar criticamente as imaturidades, as corrupções, enfim. Teve um exemplo clássico no governo Bush, por ocasião da invasão no Iraque, que ele fez um discurso, né, divulgado internacionalmente, em que ele colocou: quem não está a favor dos Estados Unidos está contra os Estados Unidos em relação à invasão. E não, você poderia ter muita gente que não concordava com aquilo
de invadir o Iraque, não por isso estaria também contra os Estados Unidos, né, ser inimigo dos Estados Unidos. E ele reforçou essa visão maniqueísta para justamente poder, até certo ponto, legitimar a invasão no Iraque. Na fatologia, página 1, primeira linha, peço para comentar as atividades do Greenpeace em defesa do meio ambiente e o movimento contra as práticas ineficazes de vivissecção. O Greenpeace, eu coloquei aqui no verbete porque é um grupo de ativistas mundialmente conhecidos. Ele é um movimento até de certa forma legítimo, porque, enfim, eles vão contra uma série de situações antiecológicas que acontecem no mundo afora. Tem os seus excessos, tem as suas imaturidades, tem os seus processos negativos até certo ponto. E, inclusive, eu comento no verbete, em algum momento aqui no verbete eu coloco que às vezes o movimento acaba matando o próprio movimento, porque o movimento ele é legítimo, a comunidade internacional é favorável, mas a partir de algumas práticas imaturas, impensadas, acaba as pessoas ficando com um certo... acaba ficando antipático o movimento. E na paradoxologia, né, me lembraram aqui. Um movimento contra as práticas ineficazes de vivissecção é um movimento de uma série de ativistas que está crescendo no mundo afora, que é aquilo que a gente estava comentando de técnicas anacrônicas, que utilizam-se de animais em aulas, em testes de experimento de farmacêuticos, de produtos cosméticos. E esse debate ele surgiu com mais veemência no Brasil a partir dos Beagles, do caso dos Beagles, em São Paulo, em São Roque. Porque desde 95 está em trâmite no Congresso uma lei que descarta essa obrigatoriedade de todos os medicamentos serem testados com animais. Tem uma série de estudos que falam da ineficácia, né, de você testar medicamento com animais, porque o corpo do animal ele é completamente diferente do corpo humano. O que faz bem para um cabrito pode matar uma pessoa. O que faz bem para um coelho pode matar, enfim, o organismo ele é diferente. Só que existe o status quo vigente e uma opinião pública generalizada de que testar medicamentos com animais torna o medicamento mais seguro para o humano, e não é. Tem um artigo muito bom que eu achei, que é num site chamado Bichos... Agora eu não vou achar. Depois, se o Teletertuliano quiser, eu passo para ele. Mas são os cientistas que falam da ineficácia do uso animal para a experimentação de medicamento humano. Porque, em última instância, o medicamento ele é testado no corpo humano. E por isso que saem do mercado farmacêutico vários remédios. Por que o remédio está na prateleira da farmácia e ele sai? E tiram ele do uso. Por quê? Prejudicou o ser humano. Ah, mas se ele foi testado antes em animal, então ele não era eficaz. Então, tem uma série de debates, tem uma série de ativistas aqui no Brasil e no mundo afora que estão contra esse tipo de práticas, que são práticas anacrônicas. Recentemente, eu conversei com uma médica e essa amiga falou que ela se formou sem utilizar animais. Então, se é possível a pessoa se formar sem utilizar animais nas suas práticas médicas, por que algumas academias ainda utilizam? Então, existe aí uma cultura anacrônica, né, desnecessária, e que existe aí uma série de movimentos contra essa prática. Na fatologia, página 2, sexta linha, poderia discorrer sobre o dilema internacional do respeito à soberania resultar em omissão aos direitos humanos? Sim. O dilema internacional do respeito à soberania resultar em omissão aos direitos humanos. Então, tem uma série de países que têm práticas culturais bastante bárbaras.
ou selvagens do ponto de vista dos direitos humanos. Então, tem um debate entre os racionalistas e os relativistas. Ou seja, a cultura deve ser respeitada, em todo, né, as diferentes culturas devem ser respeitadas, a soberania dos países devem ser respeitados ou tem um direito universal, direitos humanos universais que devem ser garantidos? Então, é um dilema, existe um debate que não tem fim, mas o fato é que existem organismos internacionais, como a ONU, a Unesco, que criam documentos que tentam fazer um consenso um consenso de valores universais que os países deveriam seguir. Mas tem alguns países que não seguem. Então, você tem lá um país que permite que os homens joguem ácido no rosto das mulheres, ou que façam infibulações, que é a circuncisão feminina, em crianças. Então, essas práticas, elas devem ser respeitadas em nome da cultura local, ou deve ter organismos internacionais que fazem uma intervenção. Agora, a Síria está com uma guerra civil enorme. Muitas pessoas estão sendo assassinadas, estão sendo mortas, mulheres estão sendo estupradas no meio das manifestações. E aí o dilema é: tem que respeitar a soberania do país, ou um outro país pode, ou a comunidade internacional pode ir contra aquelas barbáries? Isso é um debate complicado, porque até certo ponto no Iraque teve essa justificativa, né? Olha, a gente precisa invadir para melhorar o país. Na verdade lá eram as armas químicas, né? Que não existiam. Que não existiam. Mas você cria argumentos para invadir um país e é complicado isso. O problema também, essa questão ela é complexa, porque... E vai colocar quem no lugar? Alguns analistas avaliam até que, se tirar o ditador atual, o Bashar al-Assad, né, se ele cair, o que vem no lugar pode ser pior. Pode ser pior, porque a gente vê aquela oposição de lá, que o cara... Saiu até um vídeo onde tinha um lá comendo, né, carne da vítima, canibalismo, e essa oposição que está lá pode ser que seja até pior, não justificando o ditador que está atualmente, mas é complexo, né? Porque o país invade, e depois, quem cuida? Quem mantém? Então, aí eu vejo bem essa abertura para o Estado Mundial, né? Nós vamos ter que começar, realmente, o Estado Mundial, a necessidade de poder ter um organismo que realmente vai poder atuar nisso e gerenciar, né, esses casos e essas situações, né? Aqui na parafatologia, o ativismo cosmoético programado na intermissão, fazendo parte da cláusula pétrea da PROEX, é uma ideia inata no seu holopensene, desde cedo? É uma boa pergunta. Não sei, o ativismo ele sempre foi algo presente na minha vida, né? Agora, né, da questão de você defender uma causa, de você defender uma minoria, de você defender um grupo, de defender uma ideia, isso é algo inato. Eu não sei se isso... obviamente que no curso intermissível eu devo ter tido uma vacina para os excessos, para não cometer excessos. E para os acertos também. Porque eu sempre fui muito cautelosa. Mas o fato é que você construir uma neociência, você estar à frente de ideias avançadas, requer um nível de planejamento que eu penso que né, salutar até certo ponto. Então, eu vejo que a cláusula pétrea da nossa PROEXIS, o ativismo ele permeia, né? Porque aqui a gente defende ideias que estão indo no contrafluxo da corrente da sociedade em geral. São ideias impactantes, são ideias que nem mesmo a gente consegue compreender, ou que a gente larga, né, muito facilmente, como a gente discutiu aqui recentemente no Círculo Mental Somático, as dificuldades da gente lidar com verpons. Eu vejo que isso é uma forma de ativismo, isso faz parte das nossas cláusulas pétreas, isso tem relação com a nossa PROEXIS e tem relação também com as nossas tendências pessoais. Eu arriscaria dizer, no seu caso, ainda mais com o trabalho que você faz de proexologia, tem relação direta com isso.
Porque na hora que você ajuda as pessoas a identificarem a diretriz, a identidade interassistencial, é a pessoa assumir um ativismo cosmoético, você não acha? Então, eu dando meu pitaco aqui, no seu caso em particular, mas eu acho que tem a ver, sim, com a sua linha de atuação, pelo próprio proexologia hoje que você está mexendo. A pessoa assumir a sua causa pessoal. O que é a proex, né? É a causa pessoal, né? Só para e você tem feito isso. Só para contextualizar, um dos trabalhos que a gente faz na Apex é o serviço de apoio existencial. Então, é um auxílio técnico que a gente oferece dentro da área da proexologia. Então, a gente ajuda em diferentes demandas da área da vida da pessoa, aquilo que vai impactar direto ou indiretamente a programação existencial, seja ela profissional, financeira, enfim. E uma das demandas que mais a gente recebe no serviço de apoio é a pessoa que ela não sabe muito bem o que fazer. Quer dizer, qual é a minha proexis? Qual é a minha singularidade assistencial? E eu vejo que muitos desses questionamentos, na verdade, está dentro dela a resposta. A gente sabe o que veio fazer, mas a gente fica na dúvida, às vezes, por autocorrupção. Porque trabalho tem muito o que fazer. E aí, até se você permite, Loche, um dos temas do balanço é protagonismo proexológico, que é o balanço existencial ocorrerá no dia 1º a 4 de março, no período do Carnaval, e um dos temas que a gente vai discutir é a assunção proexológica, é a pessoa assumir aquilo que ela veio fazer. Então, isso é muito sério, porque a gente tem uma tarefa singular, uma tarefa única, de ajudar, de assistir, de contribuir, de fazer a nossa retribuição no curso intermissivo. E é muito importante a pessoa assumir essa identidade, porque é a forma que ela tem de assistir, de fazer essa retribuição. Então, quem tiver interesse de participar do balanço, fiquem aí a sugestão, o convite. Qual o site? www.apexinternacional.org. As inscrições podem ser feitas lá e estão com desconto até o dia 15 de janeiro. Você poderia desenvolver o sinergismo raiz holobiográfica ativista, desfecho anticosmoético na vida atual? Já perguntaram sobre isso, mas aí a pessoa está perguntando especificamente o seguinte: você obteve alguma retrocognição para identificar esse sinergismo? Não, no meu caso eu não tive nenhuma retrocognição dessa relação do passado e no contexto atual. No meu caso eu não tive nenhuma retrocognição. Fatologia, primeira linha. Favor fazer a correlação das atividades do Greenpeace em defesa do meio ambiente com o último fato da Ana Paula Almirana Maciel, que invadiu a plataforma petrolífera Priras Lom Raya, no Ártico. Qual a sua opinião diante deste fato? Você não acha que a justiça russa não foi coerente com a prisão devido à invasão? De que maneira você analisa o sensacionalismo na mídia mundial? Acho que tem bastante... O pessoal aí botou tudo junto nessa pergunta. O que você acha sobre esse fato da ativista Ana Paula? Eu não me aprofundei muito nesse fato. Pelo que eu entendi, o governo russo errou ao prender o grupo, porque eles estavam numa zona internacional, e eles foram acusados, se não me engano, também eles foram acusados de algo que eles não fizeram, né? Eu teria que averiguar. Mas o fato é que a gente também já comentou da questão da negligência com a integridade física. O grupo do Greenpeace, que está nesse movimento internacional, às vezes se coloca em condições de negligência somática. Às vezes eles entram em países, e com certeza o Greenpeace tem um bom suporte jurídico, né, para entrar nesses locais mais difíceis, mas o fato é que eles correm um risco, e eles sabem que estão correndo um risco. Então, eu penso que não pode ser tão leviano e tão ingênuo nas suas ações. Tem que pensar que vai ter retaliação, né? O governo russo, pelo que eu sei, errou, mas também o Greenpeace ele se coloca ali em situação de risco bastante sérios, né? Para a fatologia, gostaria que explanasse sobre os indícios seriexológicos a partir das ideias defendidas. Não é à toa que a gente defende determinadas ideias. Não é à toa que a gente desenvolve determinadas tendências. Não é à toa
que a minha biblioteca pessoal tem um componente ali de títulos. Tudo isso são indícios serexológicos. Então, é importante pensar em quais ideias você defende, quais grupos você se sente mais sensibilizado. Uma vez o professor Valdo falou assim, ó, quer descobrir a sua proexis? Comece a pensar no grupo que você tem mais sensibilidade. Então, eu penso, puxa, aquilo que me sensibiliza, às vezes, tem relação com o meu passado e pode ter relação com a minha proexis. Então, pensar nisso, né? Nas tendências pessoais, nas motivações, o que vocês gostam de ler, o que vocês gostam de estudar, o que vocês gostam de escutar, tudo isso são indícios do passado pessoal. São subsídios importantes para a autopesquisa. Professora Milena, por favor, fale um pouco sobre os verbetógrafos engajados politicamente no projeto da Max Proex Grupal. Na Fatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Bom, os verbetógrafos são as pessoas que se predispõem a escrever as suas ideias, os seus posicionamentos, as suas autopesquisas, num dos maiores projetos da Conscienciologia, que é um projeto bastante audacioso, que é escrever uma enciclopédia. Então, são voluntários, são pessoas que, às vezes, não são voluntários, ou são voluntários, são veteranos, ou são novatos. São pessoas que, às vezes, recém entraram na Conscienciologia, recém estão tendo acesso a essa ciência. A enciclopédia é um instrumento de esclarecimento bastante democrático. Aceita qualquer um que queira desenvolver ideias dentro do paradigma consciencial. E é uma oportunidade da gente debater essas ideias. Então, a gente está aqui num ambiente de debate, onde pode-se refutar ideias, pode-se aprofundar ideias, e é uma maneira de divulgar o paradigma consciencial. Isso é o mais sério. E também a cápsula do tempo. Eu vejo que na cláusula pétrea de cada um de nós, intermissivistas, contém a cláusula de você deixar um legado neste planeta. E o legado pode ser a escrita de um verbete, a escrita de um livro, porque isso vai vincar, vai marcar a nossa presença aqui, no aqui e agora. Então, eu vejo que é muito importante se engajar dentro desse projeto, escrever, participar como amigo da enciclopédia, que é um projeto que ajuda no suporte econômico de todo o projeto de construção da enciclopédia. Pois aí, se a equipe quiser falar um pouco mais, mas ela pode ajudar sendo amigo da enciclopédia, sendo um verbetógrafo, sendo os dois, divulgando as tertúlias. As tertúlias, elas são transmitidas diariamente pela internet. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa pode acessar essas ideias pela internet. Se ela não acessa de maneira online, ela pode baixar essas tertúlias e assistir. Então, eu vejo que é um projeto bastante prioritário dentro das nossas proexis. Você pode fazer um cotejo entre a defesa dos direitos pela minoria e a síndrome do justiceiro? Um pouco eu já comentei sobre isso. Tem um verbete sobre síndrome do justiceiro, da professora Rosemary. Tem um artigo também que eu encontrei na internet dos anais da OIC, que a professora escreve sobre a síndrome do justiceiro, e tem uma relação bem estreita, sim. A pessoa ela tem que cuidar, se ela tem esse traço do ativismo, para ela não cair na síndrome do justiceiro, de que defender de maneira psicossomática, patológica, obnubilada, os grupos, ideias, sem reflexão e sem ponderação, e principalmente sem autopesquisa. Eu vejo que o movimento que a professora Rosemary fez foi de trazer essa tendência para a autopesquisa. Então, ela viu uma série de traços pessoais, intraconscienciais, que fazia ela sair para fora dela, né, em defesa de algum grupo, de alguma ideia. Isso é interessante. Na Feminologia, página 6, gostaria que você falasse sobre a francesa Marie-Françoise Martin, e também na sua taxologia, o item 16, ativismo mnemônico. Você poderia ampliar, por favor? Sim. Essa francesa, ela era conhecida como Fanny também.
é o apelido dela. E ela foi a esposa do fisiologista Claude Bernard, que ele é bem conhecido, né? Ele é considerado o pai da fisiologia. E também ele era chamado do príncipe dos vivissexores. Então, o que acontece? Ele viveu no século XIX, na França, e ele fazia vivissecção com cães sem anestesia, na casa dele. E a mulher e os filhos ficavam com aquele sofrimento horrível, com os cães agonizando de dor, e uma situação assim precária. Ele, inclusive, dava palestras e fazia a dissecção em público e sem anestesia. Por quê, gente? Isso é dentro do paradigma cartesiano. Os animais é algo mecânico. E os animais serviam para o benefício da humanidade. Então, tem todo um argumento. É melhor que o seu filho morra ou que eu, né, faça a dissecção dos animais. É o argumento maniqueísta. E a esposa dele, vendo aquela situação precária, aquele sofrimento dos animais, ela se separa dele, no século XIX, ela se separa dele, e ela funda a primeira sociedade de proteção aos animais abandonados. Então, ela começa a fazer ela começa, né, a desfazer aquilo que o marido fazia. E ela captava os animais de rua na França, cuidava, encaminhava, e ela foi uma ativista bastante atuante nesse período a favor da causa dos animais. E você perguntou sobre o ativismo mnemônico. Então, um dos exemplos que a gente pode dar, bastante conhecido, é do caso do Fernando Baes. O Fernando Baes, inclusive, ele esteve aqui em Foz do Iguaçu, no curso Heterocrítica, de obra útil, com o livro A História Universal da Destruição dos Livros. E o trabalho que ele faz é justamente a questão da memória, da preservação da memória. Então, todo o trabalho que ele faz internacional é de defender a memória. O que é a memória? A memória são os bens materiais deixados pelos homens, seja livros, artefatos do saber, pergaminhos, que estão nos museus, nas bibliotecas. Então, esse é o trabalho que o Baes faz. Ele é bem ativista dentro dessa área. Pegando o caso dele, ele é interessante para a gente estudar em termos serexológicos e proexológicos, porque no livro dele ele comenta como que surgiu o interesse na temática destruição de livros, e justamente ele passou por várias situações na vida dele de destruições de livros, de bibliotecas. E, enfim, é interessante fazer esse cotejo da vida pessoal e das tendências de defesa de determinadas ideias, porque uma coisa está relacionada com a outra, e isso está relacionado também com a proexis dele, né? Isso é o propósito de vida dele, defender, né, os ambientes que preservam a cultura e a memória da sociedade de maneira geral. Milena, eu gostei bastante aqui na página 6, quando você coloca a discernimentologia. É um parágrafo que está bem explicado, só que eu gostaria que você fizesse um cotejo, uma relação, uma comparação entre a questão dessa autonomia e o fato da pessoa assumir a especialidade proexológica. Você já falou durante a tertúlia, mas seria bom repetir, né, para ficar gravado. Talvez, se o Loche também puder ajudar, na página 6, discernimentologia. Aqui na página 13 eu coloco: ainda prepondera no planeta hospital posturas e reações nosográficas relacionadas às práticas das políticas vigentes. Porém, conformismo e resignação não são soluções para os desmandos existentes. Cabe aos mais lúcidos encontrar formas cosmoéticas e efetivas de ativismo evolutivo para favorecer a ampliação da maturidade e autonomia das consciências em geral, transformando-se em verdadeiros líderes interassistenciais. A reflexão que eu fiz, Marta, quando eu coloquei a questão de autonomia, que é o diferencial, por exemplo, do ativismo da conscienciologia, porque o nosso ativismo, ele é um ativismo que não quer defender algo ou alguém, né? Não quer tirar partido de alguma ideia ou de algum grupo, não. O nosso ativismo está relacionado com proporcionar ferramentas e estrutura que faça o outro ter a sua autonomia, para que não
que o outro não precise de defesa. Então, esse que eu vejo que é o diferencial. Na hora que eu ensino, na minha aula, a fazer um estado vibracional para um aluno, a ele pensar no princípio da descrença, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou fazendo com que ele se torne autônomo, para que ele saiba se defender sozinho. E para que ele multiplique a assistência para outras pessoas. Então, um pouco do ativismo, esse negativo, ele acaba criando dependentes. Ele acaba criando ilhas, né, de proteção, o que não é o mais adequado. O mais adequado é você instrumentalizar as pessoas para que elas busquem o discernimento por elas mesmas, sem criar dependências. Oi, Milena. Poderia ampliar na página 3, mitologia, o mito da consciência política? Não existe pessoa apolítica, né? A política, não tem como a gente pensar em alguém que não utilize a política no seu dia a dia. Então, os homens são políticos por natureza. Nós exercemos a política diariamente, todos os dias, toda hora. O que existe é a omissão. Então, muitas vezes a pessoa confunde. Eu não sou político. Não, você não é político? Na verdade, a pessoa está confundindo uma postura, às vezes, de murismo, às vezes de tirar o corpo fora, ou de ignorância mesmo, porque ela não entende a acepção, né, da palavra política. Mas nós estamos exercendo a política diariamente. Então, na hora que eu defendo aqui meu verbete, é um ato político. Então, é isso que eu quis chamar, é um mito. E o ato de se omitir é um ato político. E o ato da omissão, do humorismo, é uma ação política, exatamente. Milena, embora estejamos assim discutindo, e parece que na discussão está muito bem fundamentado, os movimentos que acontecem no intrafísico. Eu só queria lembrar e trazer as suas reflexões para o ativismo consciencial. Embora tenha assim aqui todos esses ativistas, sejam eles positivos ou negativos, eles carregam com eles um grupo extrafísico, né? Então, esse poder e essa força que é ignorada por esses ativistas. Então, eu gostaria de ouvir também um pouco mais sobre isso. Embora ficou no seu trabalho, tem essas nuances, sabe? Quando fala do assistencial, do cosmoético, tem essas nuances. Mas eu sinto assim necessidade de que isso fique mais patente, mais claro, quando há um ativista consciencial. Então, quando eu me torno um ativista consciencial, com princípios cosmoéticos, eu me conecto numa realidade extrafísica evolutiva, cosmoética, saudável, uma comunidade extrafísica mais avançada. É isso que você quer dizer, né, Pilar? Sim, mas assim, pesar o quanto de força tem essa energia e essa conexão, né? Um dos exemplos que a gente poderia citar desse ativismo cosmoético com reflexo extrafísico é o interlúdio, né? O interlúdio foi uma comunidade extrafísica avançada que se formou a partir do nosso trabalho intrafísico. Você concorda? Concordo. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque é um movimento contrário. Todo o nosso trabalho aqui de pessoas que se mudaram, né, que migraram para Foz do Iguaçu, construíram suas vidas, desenvolveram um trabalho assistencial de ponta, isso refletiu extrafisicamente numa comunidade que é a incubadora de intermissivistas, né? Então, isso é um exemplo disso que você está citando, do reflexo extrafísico do ativismo cosmoético. Então, a importância em se saber, de ter consciência desse fator, desse parafato, né? Muito obrigada. Milena, analisando as táticas aqui da página 5, na questão 19, apenas citando um fato que eu vi uma notícia de que
essas integrantes do grupo de manifestação da nudez, elas estão até criando uma escola, não sei, ensinando... Fêmea? Isso, ensinando como se faz o ativismo nu. Como se tira a roupa, né? Complexo. É muito complexo. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação ao número 2. O Black Bloc, que você coloca como... Aliás, está aqui, anarquista mesmo, contra a globalização. Esse já é definido como o tema, o enfoque desses ativistas, ou são meros anarquistas, ou perturbadores da ordem pública? Então, é isso que você falou. Eles não têm uma causa definida. Ele não é um movimento organizado. Ele não é um movimento específico. Ele é um movimento desorganizado. Só que essa questão de contra a globalização é porque eles apareceram nesses grandes movimentos de Occupy Wall Street, eles apareceram dentro desse contexto. O Black Bloc é conhecido aqui no Brasil agora, né? Mas esses grupos já foram identificados em outros movimentos internacionais. Mas são grupos que têm como característica exatamente isso. Não são organizados, baderneiros, mas tem a característica de usarem preto e estarem mascarados. Mas não tem nenhuma causa, não tem nenhuma organização, não tem nenhuma reivindicação. Não, eles têm essa característica. E aí entram, né, no meio deles os baderneiros, aqueles que estão para quebrar tudo, né, sem motivação nenhuma. Sem motivação. Obrigado. Olha, chegou mais uma questão aqui de teletertuliano. Na parafatologia, na página 2, terceira linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o ativismo sadio, apagando pegadas anticosmoéticas do passado? Isso serviria para aquelas personalidades consecutivas onde suas ideias em certas retrovidas foram inspiradoras, gerando revoluções e guerras na humanidade? Exatamente, é isso mesmo. E utilizando o exemplo do Fernando Baes, a gente pode colocar como hipótese que se nessa vida ele é tão preocupado com a causa da destruição dos livros, é o propósito maior da vida dele, ele dedica a sua vida para isso, qual será a hipótese serexológica da vida dele? Será que existia alguma pegada anticosmoética no passado, que nessa vida ele teve a necessidade de reparar? Porque muito da necessidade de defender uma causa está relacionada com as nossas antigas vítimas do passado. Então, nessa vida, a gente tem uma necessidade sem explicação de ajudar uma ideia, uma causa, uma pessoa, e, às vezes, aquela pessoa, aquele grupo foi as nossas antigas vítimas. Então, é bom a pessoa ponderar e pensar se isso não tem relação com o passado dela. Temos, vamos lá. Então, eu acho que, não sei se faltou aqui, para o meu entendimento, a taxologia, o que é o ativismo vegano, no número 22. Qual é a tua pergunta? Desculpa. O que é o ativismo vegano? Vegano, que não come carne, nem nenhum alimento de origem animal. Então, não come leite, não come ovos, nenhum derivado de animais. E tem um ativismo muito forte aqui no Brasil. Michelle Obama, por exemplo. A Michelle Obama. Michelle Obama. Então, tem um ativismo bem forte nesse sentido. Faltou aqui ativismo alimentar, que depois eu me lembrei daquele chefe de cozinha, que ele é ativista, né, dentro da alimentação saudável. Ele, inclusive, processou o McDonald's. Ele ganhou. Como é que é o nome dele? Ele é inglês, é o chefe inglês, Eu achei que você tivesse dito... O jovem. Não, ele ganhou lá na justiça. E ele ganhou a causa. Ganhou na Inglaterra. Então, aquilo é um tipo de ativismo que ele faz. Ele vai em diferentes lugares ensinar a fazer comida saudável. Quer dizer, uma coisa básica, mas que se perdeu muito. Por isso, você tem uma alta incidência de crianças com doenças de adultos. Colesterol, diabetes, obesidade. E ele luta contra isso. E de onde é que vem essa origem do Vega, do planeta? Como é que é? De onde é que vem a origem? Se era do nome? Não sei te dizer. Acho que é do planeta Vega, né? Estrelas, sei lá como é que é. Eu não sei te dizer. Oi?
Não. Esse é brasileiro. Gente, uma última questão, quem ainda quer? Temos ainda um minutinho. Sim. Milena, aproveitar então esses últimos minutinhos. Você pode falar um pouco dos teus livros? Sim. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei sobre esse tema, que é Dicionário de Alternativas. Até a gente estava em São Paulo. Na Livraria Cultura. Utopismo e Organização. E aqui é bem interessante, porque ele é um dicionário que fala de diferentes ONGs, instituições, sociedades que têm alguma causa. Então, gente, tem milhares de coisas, desde assim de movimento contra a indústria. E aí eles criaram uma sociedade para voltar ao tempo pré-industrial, fazendo objetos, né, como era antigamente. Enfim, aqui tem vários tipos de movimentos. Né? Me lembrei desse. Regressismo total, né? Regressismo total. Mas é muito interessante porque dá uma visão de conjunto de tudo assim que existe, né, de causas, enfim. Esse daqui é muito interessante. Esse aqui é usado no curso de jornalismo, no curso de sociologia, que é Manuel Castells. E tem um prefácio, um pós-fácio nesse livro, um comentário sobre o movimento aqui no Brasil que teve em junho. Então, é o autor, especialista em movimentos sociais, e ele faz uma análise do movimento aqui no Brasil. As causas, as características, é bem bom esse livro. E ele também fala da influência das redes sociais nos movimentos. Então, por exemplo, lá nos países árabes, muitos governos cortaram a internet. A imprensa era comprada. Então, ele fala da importância de redes alternativas de internet, Facebooks, que foi a forma como os manifestantes se encontraram de divulgar as ideias e os desmandos que estavam ocorrendo nos seus países. Esse livro aqui é bem recente, é a autobiografia de Malala, que foi aquela menina que levou 3 tiros dentro do ônibus indo para a escola, dos talibãs, e ela defende a educação para as meninas. Ela é bem perigosa. Né? E aí ela está rodando o mundo, levantando essa bandeira da educação para as meninas, da igualdade de direitos, e denunciando também práticas extremamente violentas que os talibãs estão utilizando, e também o aumento, né, do número dos talibãs nesses países. Esse aqui, 80 homens para mudar o mundo, esse aqui eu comprei posteriormente, por isso que não entrou na bibliografia. São exemplos de pessoas que têm algum projeto para mudar o mundo. Então, desde aquele cara indiano que abriu um banco dos pobres, diferentes caras que estão fazendo a diferença, que estão fazendo alguma questão aí para mudar as condições de vida. Jamie Oliver. Do McDonald's. É Jamie Oliver, o cara que a gente comentou que é chefe de cozinha e que é um ativista na parte alimentar. Bom. Milena, parabéns. O verbete aqui realmente, até um ótimo indicador é a quantidade de perguntas. Aqui também, se a gente deixar, acho que vamos aí o dia inteiro, né? Realmente é um tema que vale muito aprofundar, acho que mexe com todos nós. E eu espero que você faça um livro disso aqui, né? Acho que essa é uma das ideias, né? Porque tem autoridade moral para fazer sobre isso. E esperamos os próximos verbetes também. Esse aqui, qual é o número? É o 4º verbete. Então, as centenas aí pela frente, dentro dessa temática também. Gente, eu gostaria de agradecer, então, aqui a verbetógrafa, eu gostaria de agradecer aos teletertulianos, aos tertulianos, à equipe aqui que deu todo o suporte, aos amparadores, e até a nossa próxima oportunidade. E no meu caso, amanhã também vou estar aqui, tá bom? Então vamos aos nossos comerciais. Obrigado, professor Loche. Assinaturas do livro de presença hoje foram 34, perguntas presenciais 15, e nós tivemos 38 perguntas respondidas online. Hoje teremos os seguintes recados.
Marta Ramiro, primeira semana Paracientífica da Conscienciologia, Mércia, Cultura da Dessomatologia e Beatriz, Princípios da Saúde Consciencial. Antes, a Eliana do Amigo dos Enciclopédia. Boa tarde a todos. A gente quer convidar, reforçando já o que a professora Milena trouxe do verbete durante uma das suas respostas, convidar todos para o ativismo cosmoético, assistencial, né? De ser um mecenas cosmoético da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso você consegue escrevendo verbetes, participando das tertúlias, mandando perguntas, vindo aqui presencialmente, mas também sendo um amigo da enciclopédia, ou seja, fazendo uma adesão anual de uma contribuição financeira para manter toda essa estrutura de produção dessa Mega Gescom, que é este tertuliário, com toda, né, a gratuidade dos verbetes entregues, a transmissão diariamente, o holociclo, a holoteca e outras estruturas também aqui do CAEC. Você que é de fora, entra em contato pelo telefone 45, o código de área, 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. E você que está aqui, é só passar na recepção do CAEC e pedir para ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É sempre um prazer voltar aqui para convidá-los para a primeira semana Paracientífica da Conscienciologia. É um evento inédito que vai acontecer no mês de julho, do dia 21 ao dia 27 de julho de 2014. Esse evento é importante por quê? Porque ele vai tratar, basicamente, sobre as várias especialidades da Conscienciologia que têm ligação com o conceito de pré-intermissiologia. Então, vão acontecer vários debates, várias discussões, debates, e tem cada evento vai ter uma temática especial. Por exemplo, nós vamos ter o 4º encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, o 2º encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica, a primeira jornada de cosmovisão da autopesquisa e também o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Vocês podem obter mais informações pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Em nome da ACIP, queremos convidá-lo para o curso Cultura da Dessomatologia. Este curso serão 2 tardes, onde vamos discutir os temas morte e dessoma, o tabu da morte, posturas maduras e imaturas perante a dessoma e autopreparação para a dessoma pessoal. O curso será nos dias 4 e 5 de janeiro, no período da tarde, das 15 às 18 horas, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Será ministrado pela professora Adriana Lopes. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421 ou na própria sede da ACIP no período da tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. É um curso que aborda a saúde em enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Porto Alegre, São Paulo, iniciará no dia 15 de março de 2014. E em Foz do Iguaçu, terá início no dia 8 de fevereiro de 2014. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no módulo 4, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br
ou pelo telefone 45 3025 1404. A sua participação nesse curso promoverá a saúde em várias áreas da sua vida. Obrigada. O verbete de amanhã será narcisismo, especialidade para patologia, verbetógrafa, professora Nazaré Almeida. Uma boa tarde, obrigada a todos.